Lucas capítulo 4, de 14 a 21. Jesus voltou da região da Galileia e o poder do Espírito Santo estava com ele. As notícias a respeito dele se espalhavam por toda aquela região. Ele ensinava nas sinagogas e era elogiado por todos. Jesus foi para a cidade de Nazaré, onde havia crescido. No sábado, conforme o seu costume, foi até a sinagoga. Ali, ele se levantou para ler as Escrituras Sagradas e lhes deram o livro do profeta Isaías. Ele abriu o livro e encontrou o lugar onde está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito. Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres e me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos e anunciar que chegou o tempo em que o Senhor salvará o seu povo. Jesus fechou o livro, entregou-o para o ajudante da sinagoga e sentou-se. Todas as pessoas ali presentes olhavam para Jesus sem desviar os olhos. Então, ele começou a falar. Ele disse: Hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabam de ouvir. Oremos. Gracioso Deus e Pai, obrigado a Deus pela Tua presença entre nós. Seja essa presença fortalecida pela ação do Teu Espírito neste momento de edificação na Tua Palavra. Sê Tu mesmo, ó Deus, aquele que fala, que abre os nossos corações e que nos dá o discernimento para o entendimento da Tua Palavra. É o que te pedimos em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. A igreja pode se sentar. Então, queridos, botei essa figura ali para a gente visualizar um pouco o que o texto nos diz e na figura sendo mais fiel àquilo que a gente lê aqui. Porque na nossa compreensão fica assim: Jesus pegou o livro do profeta Isaías, fechou o livro do profeta Isaías, e a gente pensa que Jesus está com esse livro aqui, né? Mas na realidade Jesus pega o rolo do profeta, né? Nesse rolo do profeta Isaías, certamente tinha várias coisas ali escritas, né? Mas diz o texto que Jesus escolheu o trecho do livro do profeta Isaías que assim dizia. Vocês imaginam a gente recebendo, agora sim, né? Recebendo ali a Bíblia, e vamos hoje ser o dia de ler o livro de Isaías. Aí a gente pega lá e abre, mas aonde? Do livro de Isaías. E diz as Escrituras que Jesus foi lá e pegou este trecho do livro do profeta Isaías. O trecho, especificamente, é bonito até que fala assim: ele abriu o livro e encontrou o lugar que está escrito assim: O Senhor me deu o seu Espírito, Ele me escolheu para levar as boas notícias aos pobres, Ele me enviou para anunciar a liberdade aos presos, dar vista aos cegos, libertar os que estão sendo oprimidos. E aí nós vemos que essa cena também acontece numa situação especial. Era um dia de sábado. Há um destaque no texto dizendo que era sábado e conforme era costume de Jesus, Jesus se dirigiu à sinagoga. Ou seja, Jesus era um judeu
frequentava as sinagogas, cumpria a forma como a liturgia acontecia na sinagoga, e ele naquele dia era o que faria, e fez, né, no caso, a leitura do livro do profeta Isaías. E o bonito é isso, Jesus, conforme era costume, no sábado estava na sinagoga. Cada um de nós aqui, no domingo, está onde? No templo, na igreja. Portanto, uma das características de nós, seguidores de Jesus, é, aos domingos, estar na igreja. Então, que aprendamos com Jesus também essa característica. Aos domingos, estar na igreja. Outro elemento que aparece no texto, que é muito próprio do que hoje nós tivemos na abertura da escola dominical. A nossa superintendente trazendo para nós um texto de Rubem Alves, que falava sobre a educação, porque dia 24 foi o dia da educação, e nós temos aqui um texto que nos fala de Jesus na sinagoga, lendo o livro do profeta, mas mais do que isso, Jesus explicando sobre o trecho das Escrituras que havia sido lido, ou seja, Jesus ensinando. Jesus também era um educador. E Jesus tinha uma forma especial de ensinar, e essa forma era tal que as pessoas diziam que, na medida que ele ia ensinando, ele tinha uma forma simpática de explicar o texto. Então isso é um indicativo também de que isso era uma forma especial que Jesus tinha de ensinar. Então nós vemos neste texto situações muito próprias nossas. Situação que nós vivenciamos como seguidores de Cristo, que é estarmos na igreja aos domingos e, mais do que isso, nos edificarmos na palavra. Um dos objetivos que precisa também ser nosso aos domingos é glorificar a Deus e, estando ao redor da sua palavra, nela sermos edificados. Então, o texto destaca que, conforme era costume de Jesus, no sábado ele vai à sinagoga. É lá na sinagoga que ele abre o rolo, o livro de Isaías, que continha as palavras do profeta, e após a leitura, fecha o livro, entrega ao ajudante na sinagoga, senta-se para a explicação do texto. E, ao explicar o texto, ele conclui com as palavras: hoje se cumpriu o trecho das Escrituras Sagradas que vocês acabaram de ouvir. O livro de Isaías, claro, continha esse texto, além de outros, mas o texto que Jesus escolhe é o texto que contém as palavras com as quais ele referenda o início de seu programa missionário, afirmando que o tempo messiânico aguardado por Israel, se concretiza nele. Nele quem? O Messias, o ungido de Deus, o Filho amado do Pai. Hoje se cumpriu esse trecho das Escrituras. Todos se admiraram com a maneira agradável e simpática de Jesus explicar o texto. Mas olha que engraçado, uma admiração também carregada de preconceito. Não é esse o filho de José? Ouviram coisas belas, ouviram coisas
que animou a esperança, ouviram coisas principalmente esperadas há tanto tempo, e agora Jesus diz que o esperado se concretiza nele. Viram nele uma forma bonita de explicar, estavam provavelmente, todo mundo, né, quando está diante de um grande orador e ouvindo coisas boas, né, todos extasiados, mas logo baixa a bola e fala assim: mas não é ele, o filho de José? E assim, meus queridos e queridas, como temos dificuldade em receber as coisas boas. Temos dificuldade em receber as coisas boas. Sempre há quem procure um defeitozinho ou se apresente inseguro quando tudo está indo bem. A gente fica naquela, não, alguma coisa vai acontecer, não, esse negócio está muito bom, alguma coisa vai acontecer. Por que a gente tem essa natureza? Mas não pode ser assim não, queridos. Jesus chega exatamente para isso, para anunciar o bom, o belo, a graça, e nos convida para sermos companheiros dele nessa jornada. Jesus nos chama para sermos companheiros dele nessa jornada de anunciar o bom, o belo, a graça, de estar com as pessoas levando notícias boas, levando notícias boas. E é então, queridos, identificando-se como a palavra viva, presente agora no meio de nós, que Jesus chega para trazer libertação e esperança às vítimas da opressão, do sofrimento, da miséria. E assim vai dando credibilidade ao seu projeto missionário, a um programa de vida que todos os que dele são seguidores e seguidoras são convidados a vivenciar. Essa era a novidade de vida apresentada por Jesus aos homens e mulheres do seu tempo e a cada um de nós ainda hoje. O projeto libertador de Deus em favor dos que se encontram cativos do egoísmo, da injustiça, do pecado, ganha sentido em Jesus e se faz cumprir na ação de Jesus, em suas palavras, em seus gestos, no anúncio da boa notícia dirigida aos pobres e marginalizados, aos esquecidos da sociedade. Os leprosos, os doentes, os publicanos, as mulheres. Foi a essas pessoas que Jesus se dirigiu. Foi com essas pessoas que Jesus quis anunciar uma mudança de vida para essas pessoas, né? Jesus anunciou-lhes que chegou o fim da escravidão. O tempo novo está agora diante deles. O tempo novo da vida, da liberdade para todos chegou em Jesus. E esse tempo chega, Jesus afirmando: o Espírito do Senhor está sobre mim. É assim, queridos, Jesus fazendo questão de colocar que pelo Espírito o Cristo chega em nosso meio. Lucas tem como intenção, assim, no seu evangelho, dar a reconhecer o rosto libertador e salvador de Jesus Cristo. E todos nós somos convidados a conhecer esse rosto, a conhecer a verdade que liberta, esse Jesus, o Cristo, o Messias, o ungido de Deus. E a viver esta verdade, fundamentados nele e animados também pelo mesmo Espírito. Por isso, as nossas realidades difíceis, quando enfrentadas, quando buscadas para serem superadas, essa busca e esse poder de resolução não está
em nós, está no Espírito Santo que age em nós. Mas a ação do Espírito é aquela que nos anima, que nos impulsiona, e é preciso que estejamos atentos, abertos a acolher e a reconhecer esse Espírito que nos impulsiona, para que nós também possamos ser mensageiros de uma ação libertadora para este mundo tão oprimido, para este mundo que carece tanto de uma ação libertadora, assim como fez Jesus. A ação libertadora de Jesus nos corações de quem se abre à sua verdade é transformadora. É capaz de nos libertar da mais cruel opressão. Como igreja, somos a comunidade de Jesus que tem como missão anunciar, mas também viver essa palavra libertadora, ungida pelo mesmo Espírito que agiu sobre Jesus. Nossa missão também consiste em fazer chegar a boa notícia da libertação aos mais pobres, débeis e marginalizados do nosso tempo, lançando o nosso olhar sobre eles e acolhendo-os em misericórdia, à semelhança do que fez Jesus. Vivemos uma época onde essas pessoas estão sendo cada vez mais afastadas e, por que não, exterminadas da nossa sociedade. Mas a missão a que Jesus nos convida é totalmente outra. E conseguiremos andar nessa direção animados e fortalecidos pelo Espírito Santo. Agora, queridos, lembrando do texto que há pouco na nossa liturgia lemos na primeira carta aos Coríntios, Paulo ali compara a comunidade cristã a um corpo, mas não a um corpo qualquer. A beleza da unidade do corpo é visível para todos, mas Paulo nos desafia a pensar que o corpo para o qual nós somos chamados a viver essa beleza da unidade é o corpo de Cristo. A nossa referência é sempre Cristo. É ao corpo de Cristo que ele compara a igreja. Ele observa que esse corpo é constituído por uma pluralidade diversificada de membros, cada um com a sua tarefa, isto é, com o seu dom, sua característica peculiar, que atuam em unidade. É preciso percebermos a riqueza da diversidade, porque é ela que permite a sobrevivência de todo o conjunto a partir da solidariedade, atuando entre essas partes todas em prol do bem comum. Não há quem possa dizer: a igreja não precisa de mim. Todos, a toda hora, a todo momento, o Espírito Santo de Deus impulsiona para que possa, em comunhão, estar ali, agindo para anunciar aos pobres, libertar os cativos, anunciar o ano agradável do Senhor. Todos nós somos chamados. Quando Paulo compara a igreja com o corpo de Cristo, está como aqui dizer que a totalidade da comunidade, o corpo, é o próprio Cristo, e por isso deve se ver como uma comunidade constituída por irmãos e irmãs, todos batizados na graça do Deus Pai, Filho e Espírito Santo, formando um corpo só. E de Cristo recebem e partilham a vida que os une. Há uma teia de relações que liga esse corpo de Cristo. Imagina, agora me veio até a imagem lá
dos ossos secos, né? Como se Cristo fosse aquele que pega agora todas as partes do corpo e vai como que unindo essas partes, fazendo reviver essas partes. E essas partes agora, cada uma entendendo que o corpo sem ela será um corpo danificado. E no corpo de Cristo, nós queremos esse corpo trabalhando na sua unidade. É importante que nós vejamos isso para que também não tenhamos o preconceito para com os nossos irmãos ou irmãs que eventualmente no seu corpo físico possa faltar alguma parte. Esse irmão ou essa irmã não tem mais ou menos valor do que nós, mas o corpo ao qual Paulo aqui compara, e compara que para a sua beleza ele precisa de todas as partes, é o corpo de Cristo, para que nós tenhamos muito clara essa diferença. É quando pensamos no corpo na sua totalidade, trabalhando com todas as partes, tendo a sua beleza, é porque ali constitui o corpo de Cristo, que é muito mais do que esse corpo nosso, o corpo de cada um, visto na sua individualidade corpórea. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de uma unidade necessária, de partes que se completam para formar o corpo de Cristo. A unidade da igreja a qual Paulo compara esse corpo. E aí sim, nesse corpo, há uma teia de relações que liga este corpo de Cristo, que age, se movimenta sob a unção do Espírito Santo. O Espírito do Senhor está sobre mim. O Espírito está sobre a igreja. O Espírito está sobre o corpo de Cristo. Que possamos, queridos, possamos nós alcançar cada vez mais essa compreensão, desejosos de permanecer arraigados no corpo, no Cristo, tornando-nos cada dia não somente apreciadores da palavra de Cristo, mas também e principalmente anunciadores desta palavra que liberta com nossa própria vida, nossas ações e principalmente nossa vivência. Que o Espírito Santo nos motive nessa direção para a glória de Deus. Amém.